nome é Giane e como esse é o primeiro vídeo do canal, eu preferi falar um pouco sobre o resumo do livro A Menina que Roubava Livros. Bom, eu também assisti o filme. O filme é bem interessante. A diferença é que no livro fala diretamente que quem conta a história é a morte. E no filme, a história não está sendo narrada por ninguém. É ela apenas se passando. E no livro é a morte que conta a história. Começa com a Liesel indo com sua mãe e seu irmão para a Alemanha, eu acho. Aí, no meio do caminho, o irmão da Liesel morre por causa do frio e por causa da sujeira. E aí só resta a Liesel. E sua mãe dá ela para adotar. Não porque não pode criar ou alguma coisa do tipo, porque a mãe dela é comunista. E pessoas comunistas tinham que ir para a guerra, porque estava chegando o tempo da guerra. Aí a mãe dela dá ela para uma outra pessoa criar ela. E esses novos pais, que é a Rosa e o Hans, eles pegam ela, mas por dinheiro. Porque eles eram necessitados e pegam para cuidar dela por dinheiro. Então, a Rosa, ela é uma mulher dura. Assim, ela é sensível, só que ela não sabe demonstrar aquilo. Ela é uma mulher dura. E o Hans, ele se apaixonou pela Liesel desde a primeira vez que ele viu ela. Aí, no primeiro dia de aula, a Liesel foi para a escola e foi se apresentar. Aí a professora mandou ela escrever, perguntou o nome dela, ela disse o nome dela, e a professora queria que ela fosse até o quadro e escrever o nome dela. Então ela foi lá e não conseguiu escrever, porque ela não sabia ler nem escrever. E todo mundo ficou a rir dela. Aí na hora do intervalo, um rapaz dizem que era o mais burro da escola. Ficou rindo da Liesel. Ai, você é burro, não sabe ler isso e aquilo. Ela espancou ele. Tanta raiva que ela tava dele, ela bateu muito nele. E no primeiro dia de aula, ela foi pra diretoria. Ou não sei lá como se chama lá, mas é diretoria. E ela foi pra casa. Quando ela chegou em casa, ela conheceu, antes dela ir pra escola, ela conheceu o Woody. Um colega de escola que também se apaixonou por ela. E colega de escola, colega de vizinhos, amigos. E no primeiro dia de aula, ele apostou uma corrida com ela e disse: se ele ganhasse, ele ganharia um beijo. Aí ela disse que não queria beijar ele, isso e aquilo. Desde o momento que ele conheceu ela, ele sempre pedia um beijo a ela. Sempre arrumava uma desculpa para ganhar um beijo dela. E aí a Liesel já estava um tempo lá na escola e o pai dela, o Hans, pai dela adotivo, né, claro, viu que ela tinha um livro e não sabia ler. Que no tempo que o irmão dela morreu, no enterro do irmão dela, ela tinha umas pessoas lá com um livro. Então, o primeiro livro dela foi o que ela roubou no enterro do próprio irmão dela. Daí o Hans perguntou: onde você encontrou esse livro? Aí ela disse: era do meu irmão. Aí ele disse: bom, aí perguntou se era do irmão dela mesmo. Ela disse que sim, se aquilo. Aí ela disse que não sabia ler. Aí o Hans disse: bom, eu também não sei muito, mas eu posso te ajudar. Aí começou a ler com ela, ajudar ela, e com o tempo foram lendo mais livros. Bom, o Hans, ele era pintor, eu acho. Ele fazia, escrevia em lojas, esse tipo de coisa. E a mãe dela, ela lavadeira, mas só lavava roupa para pessoas importantes, tipo a mulher do prefeito, esse tipo de pessoas. Aí, teve uma noite que bateram na porta da casa dela um judeu. E o nome desse judeu era Max. Aí ele pediu o Hans acolher ele, porque ele estava com muita fome e queria ficar lá por um tempo. Daí o Hans aceitou, apesar que isso era, naquele tempo,
era um, como é que eu posso dizer? Estaria desrespeitando a lei. A polícia da Hitler não gostava. Aí, tipo, ele tava, como é que eu posso dizer? Ele não tava obedecendo a lei. E aí, mas ele deixou o Max lá porque o pai do Max já tinha salvado a vida dele uma vez. Então ele deixou o Max ficar lá por um tempo. Aí ele ficou no quarto da Liesel por enquanto que se recuperava. Ficou 2 anos. Foi 2 anos. Aí, depois desses 2 anos, ele partiu para o porão. Só que no porão era muito frio. Aí, com o tempo, ele foi ficando mal e chegou a ficar tão mal que perdeu a consciência. Aí, tipo, só dormia. Tipo, como se tivesse desmaiado. Aí, a Liesel ia na casa do prefeito sempre levar as roupas e receber o dinheiro da mãe. Então, a mulher do prefeito tinha uma biblioteca do filho dela. Que acho que perdeu o filho dela, alguma coisa assim. Aí, tem a biblioteca do filho dela. E ela... como é que se diz? A mulher do prefeito começou a deixar ela ler os livros. Assim, ela lia um capítulo de um livro e ia embora. No outro dia voltava, lia e tal. Aí o marido dela, o prefeito, não gostou daquilo. E disse que ela não era para ela ir mais para lá, isso e aquilo. E a mãe dela parou de lavar roupa para a família do prefeito. Aí a Liesel, desculpa, estava muito, como é que eu posso dizer, muito triste por não poder ler e muito menos ler para o Max, porque o único livro que ela já tinha lido para o Max. Então ela ia na casa do prefeito, pulava a janela, pegava um livro, roubava um livro, ia para casa, lia o livro para o Max, depois pulava a janela de novo, devolvia o livro e já pegava outro livro. Tipo, ela estava roubando o livro, mas estava devolvendo o livro. Ela não estava pegando o livro para ela mesma, ela estava devolvendo. E aí teve uma vez que estava na rua e as polícias estavam procurando pessoas judias. Aí viu um homem judeu e esse homem gritou pelo nome do Hus, o pai da Liesel. Aí, como é que eu posso dizer? Aí o pai da Liesel não queria que ele pegasse o judeu. Aí disse que ele não era judeu, isso e aquilo. A polícia sabendo que ele era judeu. Então, o pai da Liesel ficou sendo procurado pela polícia. Tipo, a polícia já ficou desconfiando dele, isso e aquilo, já começou a vigiar ele. E a cidade estava sendo bordeadas. Estava sendo bordeadas. Tipo, as pessoas estavam fazendo ela de campo de batalha para treinar para a guerra. Aí elas tinham que ficar em um abrigo. Várias pessoas tinham que ficar em um abrigo enquanto isso acontecia. E aí nesse tempo, a Liesel começou a contar a história. Aí porque todo mundo desesperado, ela começou a contar histórias que ela lia, histórias que ela inventava. E todo mundo ficou fascinado com as histórias dela. E o resto do filme vou deixar para vocês assistirem. E o livro também, porque o livro ele é mais fascinante do que o filme. Você assiste o filme e você vai sentir uma coisa legal ao assistir o filme. Agora, ao ler o livro, você vai sentir mais vontade de terminar ele, porque é a morte que conta essa história. É muito interessante. Eu indico, espero que gostem do vídeo. Um beijo, agradecida.